E aí, galera, hoje a gente vai ver um conteúdozinho show que são as áreas dos polígonos e um pouquinho mais, né? Que a gente vai ver também uma figura que não é um polígono e vai aprender a calcular a área dessa figura também. Quando chegar lá, eu dou o toque para vocês, para não ficar dando spoiler, né? Tão feio dar spoiler. Vamos lá. Primeiro, o que é área? Área é a medida de uma superfície, ou seja, você tem aí uma mesa. Eu posso dizer que essa mesa tem uma área. O seu caderno, na folha do seu caderno tem uma área. A lousa lá na sala de aula tem uma área também. Por quê? Porque eu estou falando de uma superfície. O chão da sua casa, o chão da escola, o piso, os pisos, né, de forma geral, eu posso falar que tem área. Todo mundo já deve ter ouvido essa palavrinha aí em algum momento. Vendo um apartamento, área total 120 metros quadrados. Vendo terreno na Taíba, 240 metros quadrados. Todo mundo já viu, já leu alguma coisa sobre isso ou já ouviu alguém falar sobre isso. Não é algo de outro planeta. Sem falar que vocês também já estudaram isso no sexto, no sétimo ano, no oitavo ano. Vocês já viram isso. Não é algo que seja totalmente desconhecido de vocês. Aqui a gente vai dar só uma pincelada e uma aprofundadinha. A gente nem vai mergulhar não, tá? A gente vai só ir com a água até o pescoço. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês o que é uma área, né? Para vocês entenderem realmente do que é que eu estou falando. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um terreno retangular, ou uma folha, ou uma mesa, tanto faz. Eu tenho aí uma superfície que é retangular. Superfície plana retangular. Show. Formato do polígono retângulo, né? E eu vou dividir toda essa figura em quadradinhos desse tamanho aí, que tem como lado uma unidade. É um quadrado que tem como lado uma unidade, beleza? Ulisses, que unidade é essa? Centímetro, é milímetro, é decímetro, é quilômetro? Não sei, é uma unidade de comprimento. Morreu. Eu vou colocar quadradinhos aí até eu completar toda essa figura, que vai ficar assim. Completei toda a figura. Show! Agora eu quero saber quantos quadradinhos couberam nessa figura. Eu usei quantos quadradinhos para preencher toda essa figura. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso fazer de outra forma. Tem outra forma de fazer isso. E qual seria a outra forma? A outra forma seria contando a quantidade em uma linha e a quantidade em uma coluna. Então ficaria assim, ó. Na horizontal eu tenho 11 quadradinhos. Na vertical eu tenho 5 quadradinhos. Se eu quiser saber a quantidade total, é só multiplicar 11 vezes 5. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 55. Então isso aí, pessoal, é a área da minha região. A minha área é o quê? É a quantidade de quadradinhos de lado uma unidade que eu consigo colocar dentro de determinado local. Então, quantos quadradinhos de lado 1 eu posso colocar na minha mesa? Aí você vai lá e coloca os quadradinhos e isso aí vai ser o quê? Isso aí vai ser sua área. Mas a gente tem um jeito muito simples, né? É só eu medir o comprimento e a largura e fazer a multiplicação, fazer o produto, multiplicar o comprimento pela largura. E isso aí, a partir de agora, vai ser chamado de área. E tem que falar sobre as unidades de área, porque você viu comprimento lá no perímetro tem uma unidade, é centímetro, decímetro, é milímetro. Na área eu também tenho uma unidade de área que a gente vai já chegar lá. Então sempre que eu tiver uma área, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Qual é a unidade de medida? Galera, a unidade de medida mais usual para medir áreas é o metro quadrado. Mas isso não quer dizer que eu não utilize as outras. Que eu não utilize o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o milímetro quadrado, o centímetro quadrado. Eu utilizo também. Mas a mais usual seria o metro quadrado. Tudo bem? Bem simples isso aí, galera. Depois a gente vai ter uma aula de como a gente pode fazer as medições em cada uma dessas unidades aí. Mas só depois a gente chega lá.
Área dos polígonos. Então a gente vai ver agora cada um dos polígonos, cada um deles tem uma forma específica de calcular a sua área. A gente vai ver cada um deles e ao final fazer uma aplicaçãozinha para vocês verem como é que funciona a coisa. Show? Vamos lá. Primeiro, o retângulo, que a gente já viu como é, né? O comprimento vezes a largura. Só que aqui ele recebe o nome de base vezes altura. O quadrado, que é um tipo especial de retângulo, vai ser a mesma coisa, base vezes altura, que no caso é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Você também pode colocar assim. O triângulo, que é a metade de um retângulo, vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Galera, essa área aqui é a área genérica. Existem outras fórmulas para se calcular a área dos triângulos, mas essa daqui é a genérica, ela vale para qualquer um, se você tiver a base e a altura desse triângulo. Aqui é o trapézio, que ele tem duas bases que são paralelas, uma é maior e a outra é menor, e claro, tem uma altura. Se eu tiver essas informações, eu consigo calcular a área do meu trapézio. Ó. Como é que seria? Seria base maior mais base menor, essa soma vezes a altura dividido por 2. E por último, antes de eu chegar no último, que é a cereja do bolo, eu vou falar para vocês, eu vou deixar aqui nos cards um stop motion que eu fiz explicando como é que a gente chega em cada uma dessas fórmulas. Vou deixar o stop motion para vocês que são meus alunos regulares, eu vou colocar lá no Classroom para vocês entrarem aí na vibe e saberem como é que cada uma dessas fórmulas surge. Não é do nada, tá? Não é da cabeça de um matemático louco que isso aí sai, não. Tem um jeito específico, tem uma lei, tem uma regra, tem uma ordem para essa fórmula aí, para essas fórmulas surgirem, tá bom? E a última é essa, que é a área do círculo, que utiliza de novo o π. Só que agora eu tenho π vezes o raio ao quadrado. Você lembra lá dos perímetros, que é 2 vezes π vezes o raio. Aqui não. Aqui eu tenho π vezes o raio ao quadrado. É como eu calculo a área do círculo, beleza? Lembrando, eu só posso falar de área se eu tiver círculo. Se eu falar circunferência, eu não posso ter área. Eu só tenho o contorno, eu só tenho o perímetro. Beleza? Vamos lá fazer uma aplicação. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então tá aí a planta da cozinha, realmente é muito irregular. Eu tenho aí um pedaço que tem 3 metros de largura, o outro só tem 2, né? Aí tem um pedacinho ali que fecha num triângulo. Realmente é uma figura muito irregular. Vamos ver o que a questão quer. Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a... É aqui o momento que eu tiro o chapéu para os pedreiros, cara, que eles fazem esses cálculos, na maioria das vezes, de cabeça, né? Consegue resolver ali de boa, já diz quanto é que pega cada cômodo, quanto de cerâmica o cara tem que comprar, e já acrescenta um terço. É muito doido aqui, eu tiro meu chapéu para essa galera que trabalha. Os que trabalham bem, tá? Os que trabalham mal também, eu não tiro o chapéu não. Mas se souber calcular também dá tiro o chapéu. Vamos lá para resolver a questão que é melhor, né? Pessoal, o que eu posso fazer aí? Eu posso dividir essa figura do jeito que ela tá aí em retângulos. Aqui, ó, eu tenho um retângulo, aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um triângulo. Pronto, eu resolvi desse jeito, mas eu tinha pensado em outra forma. Por que é que eu não resolvi da outra forma? Porque aqui eu ia utilizar a maior quantidade de fórmulas possíveis. E o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente aplica essas fórmulas, né? Então eu procurei o caminho mais demorado. O caminho mais curto seria o que, galera? Seria continuar esse ladinho aqui, ó, essa base desse trapézio até aqui. E aí eu teria um retângulo em cima e um trapézio embaixo. Aplicaria a fórmula do trapézio, fórmula do retângulo e tchau, resolvi a questão. Mas, como eu falei para vocês, eu escolhi o caminho mais longo para mostrar a quantidade de fórmulas, a aplicação
da maior quantidade de fórmulas possíveis, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área desse retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? É a base vezes a altura ou o comprimento vezes a largura. Então vamos lá, ó. A área do retângulo, botei só R, vai ser igual a base, quem é a base? 2, vezes a altura, quem é a altura? 3. Então ficou a área do retângulo igual a 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Lembra lá que eu falei para vocês que as unidades de medida de área vai ser quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, sempre vai ter esse quadrado. E agora eu vou olhar para esse quadradinho aqui, que tem base 2 e altura 2, ou lado 2. Então eu tenho um quadrado que tem lado 2. Lado vezes lado é a área, então vai ficar a área do quadrado igual a 2 vezes 2. Isso vai dar igual a quanto? 2 vezes 2 é 4, então 4 metros quadrados. O que é que me sobrou? Me sobrou agora só esse triângulo aqui. Esse triângulozinho bonitinho. Vai ficar como? Vai ficar a área do triângulo. Como é que calcula a área do triângulo? Assim, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar... A área do triângulo é base. Quem é a base? 1. Vezes a altura. Quem é a altura? 2. Dividido por quem? Dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, eu tenho 1 metro quadrado. Acabei. Acabou a questão? Não. Acabei só a área do triângulo. Por quê? Porque agora eu vou ter que somar. Agora eu vou ter que somar as áreas que deram aí. Então, a área total vai ser o quê? Vai ser a área do retângulo mais a área do quadrado mais a área do triângulo. Quais são as medidas? Vai ser 6, 4 e 1. 6 mais 4 dá 10, mais 1 dá 11, né? 11 o quê? 11 metros quadrados. Já está até marcado, é o item D. Foi. Só isso. Bem simples. Show? Uma questãozinha dessa é muito de boa, né? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero realmente de coração que vocês tenham entendido. Se não entendeu, você já sabe o que fazer, eu não vou repetir aqui não. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.